E aí, pessoal, boa tarde. Fortaleza, 21 de outubro de 2023. E hoje eu vou fazer um vídeo curtinho para falar sobre o custo de produção das larvas de Tenebro molitor, ou seja, quanto você gasta para produzir 1 quilo de larva. Eu fiz essa experiência em 2020, mas eu não registrei. Mas eu anotei os dados, tenho tudo anotado, mas não registrei, não filmei. No entanto, eu estou refazendo, tá certo? Então, a partir da próxima semana eu vou lançar uma playlist filmando esse experimento de custo de produção. Mas enquanto isso, vamos ver os resultados da experiência de 2020. Deixa eu mudar aqui a tela. Pronto, pessoal, vamos lá. No dia 13 do 8 de 2020, dia 13 do 8 de 2020, eu separei no recipiente 283 gramas de larva de Tenebro molitor. No dia 19 do 8, 6 dias após isso, eu retirei essas larvas, peneirei e pesei. Essas 283 gramas tinham virado 396 gramas, ou seja, houve um acréscimo de 113 gramas de larva. E houve também a produção de 246 gramas de fraz, tá bom? Então vamos lá. Nesse período de 6 dias, foram produzidos 113 gramas de larva e foram consumidos 400 gramas de remoído de trigo. 400 gramas de remoído de trigo. Na época, o quilo do remoído de trigo estava custando R$ 1,25. Se eu fizer uma regra de 3 aqui, ó, colocar 1.000 gramas é 1 quilo, custa R$ 1,25. 400 gramas, que é o que foi consumido, vai custar X. Eu vou chegar ao resultado de que X é 50 centavos. Então, eu gastei 50 centavos de remoído de trigo, na época, 400 gramas. Eu também, durante esses 6 dias, todo dia eu colocava um pedacinho de abóbora jacaré. Eu pesava e colocava lá e anotava o peso. No decorrer desses 6 dias, foram consumidos 126,30 gramas de abóbora. Nessa época, a abóbora custava R$ 3. Eu comprava aqui no supermercado pertinho da minha casa. Ora, 1.000 gramas de abóbora é 1 quilo, custa R$ 3. 126,30 gramas que foi consumido durante esses 6 dias, custa X. Se eu fizer essa regrinha de 3 aqui, multiplicar em X, multiplicar 3 vezes 126,30 e dividir por 1.000, eu vou ter esse resultado aqui, ó, aproximadamente 38 centavos, 0,3789. Então, se eu somar aqui o farelo consumido com a abóbora consumida, eu vou ter que foram consumidos um total de 526,30 gramas de substrato, de ração, né? O farelo mais a abóbora. E se eu somar o gasto com o farelo mais o gasto com a abóbora, eu vou ter aproximadamente 88 centavos. 8789, ou seja, quase 88 centavos. Então vamos para a conclusão. Ou seja, com 526 gramas de substrato, vamos dizer assim, que é o farelo mais a abóbora, eu consegui produzir 113 gramas de larva. Quanto é que eu iria precisar para produzir 1 kg de larva? 526,30 está para 113, assim como o X, que eu quero descobrir. Quantas gramas, né, de substrato eu preciso para produzir 1.000 gramas de larva? 1.000 gramas é 1 quilo, né? Se eu fizer essa regrinha de 3 aqui, eu vou chegar ao resultado de que eu vou precisar de 4.657 gramas, ou seja, 4,5 kg, um pouco mais de 4,5 kg de substrato para produzir 1 kg de larva. Lembrando que nessas condições, né, de farelo de trigo com abóbora, evidentemente se eu usar outro farelo, outro substrato, talvez farelo de trigo misturado com farelo de soja ou com farelo de milho, pode ser que eu tenha uma produtividade maior. É possível que eu use menos substrato e produza
mais larvas, uma quantidade maior de larvas. A gente precisa testar. Mas nessas condições, do farelo de trigo com o girimum, a gente teve isso aqui, aproximadamente 4,5 kg, pouco mais de 4,5 kg de substrato para produzir 1 kg de larva. E quanto é que isso me custou? Eu vou botar aqui, ó, 526,30 gramas de substrato me custou aproximadamente 88 gramas, ou 88 reais, perdão. 526 gramas de substrato me custou aproximadamente 88 centavos de real. E se eu fosse produzir 1 kg, eu não ia gastar 4.657 gramas. Quanto é que isso me custaria? 4.657 gramas em reais. Se eu fizesse esse cálculo aqui, essa regra de 3, eu vou chegar ao seguinte resultado. Eu vou chegar ao resultado de que as 4.657 gramas custam R$ 7,77, 78 centavos aproximadamente. Ou seja, para eu produzir 1 kg de larva de Tenebro molitor, eu vou precisar de 4,6 kg de substrato, considerando esse substrato o remoído de trigo e o girimum, e vou gastar aproximadamente R$ 7,78. Voltar a tela aqui para mim, pessoal. Então, repetindo, produzir 1 kg de larva de Tenebro molitor, eu vou gastar aproximadamente 4,5 kg de substrato, e isso vai me custar aproximadamente R$ 8,00, tá bom? Evidentemente, pessoal, se você conseguir comprar uma fonte de umidade mais barata, ou farelo de trigo mais barato, ou se você conseguir uma ração mais rica, não só o farelo de trigo com girimum, talvez farelo de trigo com farelo de soja, com farelo de milho, não sei, feijão quebrado, uma ração mais rica, mais nutritiva, é possível que você consiga produzir essa quantidade, 1 kg de larvas de Tenebro molitor com 3 kg de farelo, com 4 kg, não com 4,5 kg. Mas isso é uma coisa que a gente tem que testar. Eu estou refazendo essa experiência, a partir da próxima semana eu vou soltando os vídeos numa playlist, só que eu estou mudando o substrato, estou fazendo com 3 substratos diferentes para ver como é que é o comportamento. Eu acho que vai ser diferente, a produção vai ser outra. Então, pessoal, muito obrigado por assistir. Na descrição do vídeo eu vou deixar toda essa explicação que eu mostrei para vocês. Então, se quiser copiar, se quiser testar, ter como base, é interessante. Interessante que você faça aí na sua região com o material que você usa, para que você tenha uma noção de quanto é que você está gastando para produzir a sua rampa de Tenebro molitor. Então, mais uma vez, obrigado. Quem tiver alguma dúvida ou sugestão, fique à vontade para comentar, e até o próximo vídeo, pessoal.